Hoje nós vamos começar o nosso estudo pela origem histórica do controle de constitucionalidade. Veja que é muito comum os manuais sempre mencionarem como origem histórica o caso Madison versus Marbury. Foi um julgado da Suprema Corte norte-americana. Mas, antes desse caso, nos Estados Unidos, ainda no século XIX, nós temos um outro caso que é pouco falado pela doutrina, mas que é encarado como o embrião do controle de constitucionalidade. Vamos estudar esse caso, depois vamos explicar a problemática do caso Madison vs. Marbury e para que a gente possa entender o surgimento do sistema de controle de constitucionalidade. Né? Qual é o marco do surgimento do controle difuso e qual é o marco do surgimento do controle concentrado. Vamos compartilhar a tela com vocês para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Vamos lá, tela compartilhada. O primeiro caso, que aí poucas doutrinas falam, mas é visto como o embrião do controle de constitucionalidade, é o caso Bonhams. É um caso que foi julgado pela justiça inglesa. Mas vamos compreender o contexto desse caso, que ele se antecede a muitos anos antes do caso Madison vs. Marbury, que, repito, é o caso que, em geral, os livros trazem como o primeiro registro histórico de um controle de constitucionalidade, que foi o surgimento do controle difuso. Mas nós temos o caso Bonhams Case, que ele traz a primeira ideia do Rule of Law. Vamos entender esse caso. Veja que na Inglaterra, no século XIX, era muito comum a prática do charlatanismo, ou seja, pessoas que se passavam por médicos e medicavam pessoas. Aí a doutrina específica que fala desse caso fala que os charlatões, passavam óleo de cavalo para as pessoas como se fossem remédios. Então levou um conselho de médicos a irem até o rei James I para reivindicar que fosse editado um decreto para regulamentar a prática da medicina naquela época. O rei James I, na Inglaterra, ele edita um decreto e estipula um novo órgão, que é o RCP, esse órgão vai ser responsável pela regulamentação da atividade da medicina na Inglaterra naquela época. E tinha dois enfoques. Primeiro, combater os charlatões e, em um segundo momento, também regulamentar a medicina propriamente dita, os requisitos, quais os diplomas necessários. Então, esse decreto, ele restringe essa atividade. Só que o médico Bonhams, ele era formado na Universidade de Cambridge, ele era um médico formado, ele não se contentou com esse decreto e ele continuou a exercer a medicina, ainda que sem estar registrado no RCP. Só que o órgão vai até o médico Bonham e determina que ele suspenda a atividade, sob pena de ser sancionado. O médico Bonham, ele recorre dessa situação, mesmo assim se mantém a proibição no âmbito que a gente pode chamar no âmbito administrativo daquele órgão. E ele diz, olha, eu sou médico formado em Cambridge, eu posso exercer a medicina e vou continuar a exercer a medicina. E ele continua com o consultório dele fazendo atendimentos. Mas veja que ele não é um charlatão, ele é um médico formado. Mas na visão dele não existia motivo para ter aquele decreto. Tinha que se combater os charlatões. Isso seria uma situação de polícia.
mas não poderia restringir a atividade de médicos formados, trazer requisitos especiais, nem tampouco ele precisar de uma autorização para exercer a medicina. Então ele judicializa esse caso. Só que, ao continuar exercendo a medicina, acaba que esse órgão, o RCP, prende Bonhams. E esse caso chega até a corte inglesa para julgar. E o juiz Coke, também chamado Lord Coke, ele entende que no sistema jurídico inglês deve prevalecer o costume do povo inglês e jamais poderia um decreto do rei James contrariar os costumes do povo inglês. Lembrem que na Inglaterra a Constituição é uma Constituição costumeira, marcada pelos costumes do povo inglês. Então, na visão do juiz Coke, jamais esse decreto do rei poderia contrariar o costume do povo, uma vez que o sistema constitucional inglês era pautado pelo sistema costumeiro. Então, esse é o caso que dá o surgimento ao chamado Rule of Law. E, em que pese a maioria da doutrina que desses livros de concurso mais comum não mencione, esse caso, Bonhams Case, da justiça inglesa, é o embrião do surgimento do controle de constitucionalidade. Porque você veja, o juiz Coke, Lord Coke, ele faz uma análise do decreto do rei em relação ao costume do povo inglês. Então, a gente pode mencionar esse caso como o embrião. O caso posterior do Madison vs. Mary, ele consolida o controle difuso de constitucionalidade. Mas o embrião da possibilidade de eu fazer um controle de um ato normativo frente à Constituição é, no caso, Bonhams Case. Ok? Em 1610, para a gente resumir esse caso, em 1610, o juiz Coke decide que um decreto do rei James I não poderia violar o costume do povo inglês. Portanto, esse caso ele é mencionado como o surgimento do Rule of Law e o embrião do controle de constitucionalidade. A supremacia do povo inglês prevalece sobre o decreto do rei. Né? A ideia central desse julgado, desse caso, é essa. Ok? Posteriormente, nós temos o caso Mary vs. Madison. Aqui já é no âmbito dos Estados Unidos, em meados dos anos 1800, em que o presidente John Adams ele perde as eleições para Thomas Jefferson. No sistema norte-americano, os juízes eles são, em sua grande maioria, escolhidos pelo chefe do poder executivo. Então, o que foi que John Adams fez? Antes de sair do poder, ele nomeou uma série de juízes direcionados à sua vertente política. Só que eles não foram empossados ainda no governo de John Adams, eles só foram empossados no governo de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson chama o seu secretário de Estado à época, que é o Madison, e diz, olha, não dá posse a nenhum dos juízes indicados pelo John Adams. Um desses juízes que tinham sido indicados pelo John Adams e que tomariam posse agora no governo de Thomas Jefferson é justamente o Maverick. E o Maverick, então, leva esse caso até a justiça. O juiz John Marshall, logo no início do seu julgado, ele deixa bem claro que o Maverick tem razão. Por quê? Porque ele tinha sido indicado pelo presidente John Adams, ele teria legitimidade para assumir o cargo, só que o dispositivo da lei invocado por Maverick frente à Constituição norte-americana
destoava, não tratava da mesma matéria. O que Marbury fez foi tentar ajustar um dispositivo que existia na norma para fundamentar a sua posse no governo de Thomas Jefferson, que a justiça determinasse a sua posse no governo de Thomas Jefferson. Só que o juiz John Marshall, ele diz, olha, o Marbury tem até razão, faticamente. Mas, juridicamente, o dispositivo da norma invocado frente à Constituição, ele não trata da mesma matéria. Então, dessa forma, o juiz John Marshall, ele determinou que o Marbury não deveria tomar posse. O John Marshall, obviamente, tomou essa decisão, isso pelos registros históricos, com um cunho político, para não contrariar o atual presidente, Thomas Jefferson, mas esse caso deixou claro o que é a possibilidade de um dispositivo de uma lei ser questionado frente à Constituição, frente à norma suprema. E ele referendou a supremacia da Constituição. Esse caso, Marbury v. Madison, é o marco histórico inicial do controle difuso de constitucionalidade. Veja que nós citamos o caso Bonham, na Inglaterra, como o embrião, o surgimento de uma ideia de possibilidade de um controle de constitucionalidade. Mas o controle difuso, isso já caiu em prova. O surgimento do controle difuso se remete ao caso norte-americano Marbury vezes Madison. Não esqueçam isso, ok? Nós vamos ver posteriormente que já em relação ao controle concentrado, a origem vai ocorrer em 1920 em um sistema austríaco baseado na teoria de Hans Kelsen, mas a gente vai chegar lá. Nesse primeiro momento, eu preciso que vocês entendam os dois marcos do surgimento do controle de constitucionalidade, o Bonham Case e o caso Madison v. Marbury nos Estados Unidos, ok? Vamos estudar agora a teoria geral do controle de constitucionalidade. Nós vamos chegar nos sistemas para vocês entenderem a diferença posteriormente da diferença do sistema americano e do sistema austríaco e como surge esse controle concentrado. A gente vai chegar lá. Quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu preciso entender inicialmente a supremacia formal e a supremacia material da Constituição. Não há como ter um sistema de controle de constitucionalidade sem se falar em uma supremacia material e formal da Constituição. A supremacia material, ela está referendada pelo conteúdo da Constituição. Todas as normas que dizem respeito aos direitos e garantias fundamentais, à organização e estrutura do Estado e dos seus poderes, é entendido como o conteúdo material da Constituição. E esse conteúdo, pela densidade normativa dela, é superior à das demais leis. Toda a Constituição, ela tem uma supremacia material, independentemente do tipo, se ela é rígida ou se ela é flexível. Cuidado com isso e prova. Já caiu que a supremacia material da Constituição, ela só existe nas constituições do tipo rígidas. E isso está errado. Veja que a supremacia material da Constituição nada tem a ver com a rigidez maior ou menor da Constituição. O que a supremacia material quer dizer é que o conteúdo que trate dos direitos e garantias fundamentais, organização e estrutura do Estado e dos poderes, tem uma densidade normativa maior do que as demais normas. Isso é o que a gente chama de supremacia da Constituição, supremacia material da Constituição. Só que, cuidado, em que pese essa supremacia material seja importante, porque ela denota o que tem de mais importante dentro da Constituição, que é a base do ordenamento jurídico, que é justamente o conteúdo material da Constituição. Mas essa supremacia material ela não é determinante para fins do controle de constitucionalidade.
o que é determinante para um sistema do controle de constitucionalidade, para o surgimento e existência do sistema de controle de constitucionalidade, é a supremacia formal. A supremacia formal, aqui, cuidado mais uma vez, é um atributo exclusivo das constituições rígidas. Lembrem que em relação à supremacia material, é independente se a Constituição é rígida ou flexível. Mas quando eu falo em supremacia formal, ela é exclusiva das constituições rígidas, ao contrário da Constituição material. Veja que uma Constituição rígida é aquela que vai exigir um processo mais solene para alteração das suas normas. Por exemplo, na nossa Constituição de 1988, para que possa ocorrer uma emenda constitucional, é necessário um quórum diferenciado, 2 casas, 2 turnos e aprovação de 3/5 dos membros da Casa Legislativa. Ok? E outra coisa que já caiu em prova e traz dúvida é que as cláusulas pétreas, elas não caracterizam a rigidez constitucional. Elas não é a presença de uma cláusula pétrea que vai dizer que a Constituição ela é rígida, que vai estabelecer essa rigidez. O que vai estabelecer essa rigidez da Constituição são procedimentos formais mais dificultosos para alterar a Constituição. Quando uma Constituição ela não é do tipo rígida, ela vai ter um processo de alteração igual ao das demais leis. E lembrem, pessoal, o que é determinante para a existência de um sistema de controle de constitucionalidade é a supremacia formal. Porque para que eu tenha um controle de constitucionalidade, 2 requisitos são essenciais. Primeiro, a existência de uma Constituição solene, ou seja, a Constituição sedimentada em um documento solene, formal, e a existência de um órgão responsável pelo controle de constitucionalidade, que no âmbito do Brasil nós temos o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais e os juízes também podendo exercer o controle de constitucionalidade, como regra, por via do Poder Judiciário, mas excepcionalmente os demais poderes também podem exercer, que nós vamos ver isso no momento oportuno. Mas o que eu preciso que vocês gravem aqui é que quando eu falo de supremacia material, pouco importa com a rigidez da Constituição, pode ser rígido ou flexível. Quando eu falo em supremacia formal, eu estou falando de constituições rígidas. E para fins de controle de constitucionalidade, gravem isso. Para fins da existência do controle de constitucionalidade, a importância é a supremacia formal e não necessariamente a supremacia material da Constituição. Ok? Além da supremacia material e formal, se for adotado o sentido jurídico de Constituição, Hans Kelsen, austríaco, defende também a existência de uma norma hipotética fundamental. Ou seja, eu tenho a supremacia material, aquele conteúdo mais importante da Constituição, eu tenho a Constituição sedimentada em um documento solene, a supremacia formal, mas eu tenho acima da Constituição uma norma hipotética fundamental, como fundamento lógico transcendental de todo ordenamento jurídico. Essa norma hipotética fundamental é uma norma no sentido lógico jurídico, para a qual todo ordenamento jurídico, inclusive a Constituição, deve obediência. Já a Constituição estaria no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, abaixo dela as leis infraconstitucionais, leis ordinárias, leis complementares, regulamentos, decretos. E essa Constituição é uma norma no sentido jurídico positivo. Então veja que além da supremacia formal e material, Hans Kelsen enxerga ainda uma norma hipotética fundamental a qual a Constituição deve obediência, esse fundamento lógico transcendental. Ok? Essa é a teoria pura do direito que tenho certeza que os senhores e senhoras estudaram lá no primeiro ou segundo ano da faculdade de Direito e possivelmente não se recordam mais de muita coisa desse tema, tá? Mas dentro da supremacia da Constituição, a gente pode e deve também entender que há a existência de uma norma hipotética fundamental, ok? Para eu entender também o controle de constitucionalidade, é importante que eu entenda o que é um parâmetro do controle de constitucionalidade. O parâmetro de controle de constitucionalidade é a norma de referência. Ou seja,
É a norma constitucional que foi supostamente violada. A gente não pode confundir o objeto, certo? Não pode confundir com o objeto, que é a norma que está sendo questionada. Então, para que a gente possa entender, quando eu tenho uma lei que ela está com algum questionamento quanto à sua constitucionalidade. Exemplo, digamos que seja uma lei federal que trata de um foro por prerrogativa de função. E nós temos uma norma dentro da Constituição que regulamenta o foro por prerrogativa de função. Então vamos entender aí quem é o objeto e quem é o parâmetro. Essa lei federal, digamos que seja uma lei complementar federal, que vai tratar dessa matéria e que ela tem um vício de inconstitucionalidade, ela é o objeto do controle de constitucionalidade, ou seja, ela é a norma que está sendo questionada, a lei. A norma que está dentro da Constituição, ela é o parâmetro, ela é a norma de referência, porque é a norma constitucional supostamente que supostamente foi violada. Então não confundam objeto, que é a lei que está viciada, que está sendo questionada, com o parâmetro. O parâmetro é a norma que está dentro da Constituição, que foi supostamente violada. É a norma de referência. O Supremo Tribunal Federal tem um julgado interessante que está no informativo 907, em que ficou determinado que a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI. Isso para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos. Nós vamos entender isso melhor mais para frente. Mas quando uma norma ela é promulgada, ela começa a surtir seus efeitos, ela tem que ser formal e materialmente compatível com a Constituição à época em que ela foi editada. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade ela é contemporânea, jamais superveniente. Então, se uma lei foi editada e ela é questionada em relação a um parâmetro constitucional, ou seja, uma norma que está na Constituição, é proposto um ADI. No curso do processo, esse parâmetro constitucional ele muda. Há uma alteração deste artigo da Constituição, que é o parâmetro. Isso não vai prejudicar o conhecimento da ADI, porque o que a gente vai analisar é se aquela norma era inconstitucional à época em que ela foi editada. E evita-se, assim, que uma norma que está evada de inconstitucionalidade, ela volte a produzir os seus efeitos. Nós vamos entender melhor isso mais à frente ao longo do curso. Mas é importante vocês terem em mente, quando nós falamos do parâmetro do controle de constitucionalidade, ou seja, aquela norma que está dentro da Constituição, quando é proposta uma ação de controle de constitucionalidade, se for alterado esse parâmetro de controle, esse parâmetro constitucional, melhor dizendo, isso não vai prejudicar o conhecimento da ADI, ok? Guardem essa informação, vocês vão compreender melhor ela ao longo do curso, ok? Vamos adiante. Para exemplificar e vocês entenderem melhor, veja que, por exemplo, se em 1998 um Estado aprovou uma lei prevendo que os servidores aposentados deveriam pagar contribuição previdenciária, foi ajuizado uma ADI contra esta lei, alegando que ela violou o artigo 40 da Constituição à época. Em 2003, antes que a ação fosse julgada, foi editada a emenda constitucional 41, que alterou o artigo 40. Então, veja, mudou o parâmetro do controle de constitucionalidade. E esse artigo 40 passou a prever expressamente que os servidores inativos poderiam pagar contribuição previdenciária. Ou seja, mudou-se o parâmetro. A emenda constitucional 41 alterou o artigo 40. Mas veja que, ainda que alterado o parâmetro do controle de constitucionalidade, o julgamento da ADI não vai ser prejudicado. Vai continuar normalmente o andamento da ação, evitando-se assim que, eventualmente, uma norma que está evada de inconstitucionalidade, ela
continue a produzir seus efeitos. Tá, pessoal? É muito importante o entendimento desse tema, porque já foi abordado em várias provas. Se a alteração do parâmetro do controle de constitucionalidade vai ou não prejudicar o andamento de uma ADI, ok? É importante também a gente entender, dentro do que é o parâmetro do controle de constitucionalidade, o que é ou não que pode ser visto como parâmetro. Por exemplo, quando a gente estuda o preâmbulo da Constituição, o preâmbulo da Constituição não tem força normativa. O preâmbulo tem mais uma visão ideológica de quando foi editada a Constituição e qual é a diretriz que a Constituição e a República Federativa do Brasil devem seguir. É aquela primeira parte da Constituição. E é sedimentado na doutrina majoritária e no próprio Supremo Tribunal Federal que o preâmbulo não tem força normativa. Se ele não tem força normativa, não pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade, mas a gente está aqui para ir além. Quais são as conclusões acerca do preâmbulo? O preâmbulo serve para certificar a legitimidade e a origem do texto constitucional. Ele trata da proclamação de princípios, não tem força normativa, embora tenha sido elaborado pelo Poder Constituinte originário. É destituído de qualquer cogência, não integra o bloco de constitucionalidade, uma vez que ele não tem força normativa, não cria direito nem estabelece deveres, e seus princípios não prevalecem diante do texto expresso da Constituição e estão sujeitos à incidência de uma emenda constitucional. Mas, quando eu falo em relação ao preâmbulo, nós temos 3 teorias que tentam identificar a natureza do preâmbulo. Temos a tese da irrelevância jurídica, dizendo que o preâmbulo está no âmbito da política, não tendo qualquer relevância jurídica. Tese da plena eficácia, que defende que o preâmbulo tem a mesma eficácia das normas jurídicas constitucionais. E a teoria da relevância jurídica indireta, que o preâmbulo faz parte das características jurídicas da Constituição, entretanto, não deve ser confundida com as demais normas jurídicas, tá? O STF e a doutrina majoritária brasileira adota a teoria da irrelevância jurídica. O preâmbulo não tem força normativa. Por não ter força normativa, ele não pode ser invocado como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, muito cuidado com isso em prova. Apesar da importância política e ideológica do preâmbulo da Constituição, ele não tem força normativa. Ele não pode ser objeto de parâmetro de controle de constitucionalidade, como é em outros países, principalmente naquelas constituições que têm uma característica mais costumeira. No Brasil, não. Nossa Constituição não é costumeira. Dessa maneira, o preâmbulo tem mais uma questão, uma ideia de diretriz e de política, e não força jurídica. Então, guardem aí essa informação. Em relação ao preâmbulo, a teoria adotada é a da irrelevância jurídica. Preâmbulo da Constituição não é parâmetro de controle de constitucionalidade, não é referência de controle de constitucionalidade, tá?